Muito bem, galera. Prazer gigantesco. Hoje estamos recebendo o nosso podcast Músicos do RN, a professora Nazaré Rocha. Né? Como eu sempre falo, eu tenho convidado pessoas que de alguma forma eu já tive algum contato ou tenho alguma admiração. E é um prazer gigantesco porque é uma referência, preparou inúmeras vozes aqui no cenário potiguar e queria agradecer a presença, professora. Prazer lhe receber. Prazer é meu. Fico muito, muito feliz de ter essa lembrança sua, né, do meu nome. E eu acho que a gente vai ter muita coisa boa para conversar. Teremos, com certeza. Né? Eu queria que a senhora falasse quem é a Nazaré, né? A gente estava falando em off aqui já algumas histórias, nossas dificuldades, os nossos sonhos com a música e o que aonde a música pode nos levar, às vezes a gente não imagina onde nós podemos chegar com a música. Eu sou prova disso, né? E queria que a senhora falasse um pouquinho da sua trajetória quando começou a sua relação com a música. Tá. Minha relação com a música é muito, muito antiga, né? Porque eu venho de uma realidade de igreja. E a igreja é um ambiente super favorável para a música. Então, fui criada na igreja evangélica e isso aqui em Natal. Uhum. Eu sou de Serra do Doutor, mas minha mãe meus pais vieram para Natal com os filhos, eu tinha 2 anos, porque o sonho da minha mãe era que os filhos estudassem. E eles vieram com a cara e a coragem, porque recurso eles não tinham. Éramos 9 filhos. Muita gente. Muita gente. E aqui nasceu mais um. Vieram os 9 do interior. Viemos 9. É coragem. Isso. Os mais velhos, 1 ano depois, estavam entrando no serviço militar, né? E papai, que já vendia coisas, aviamento, coisas assim, pelos interiores lá por perto. Desculpa a ignorância, professora. Aviamento. Não sabe? Não sei. São coisas para costura. Sim. Tecido, linha, agulha, esse tipo de coisa. Sim. No tempo da seca, ele saía pelas cidades ali, pelos povoados vizinhos, vendendo. E aí, aqui em Natal, o que fazer? Não tinha agricultura, e aí ele foi trabalhar ser vendedor ambulante. E aí... Aí já vendendo de tudo, aí já? vendendo... Não, continuou com esse mesmo... No mesmo ramo? No mesmo ramo. Mas uma situação muito difícil, né? E ele ficava muito estressado, porque era um homem muito honesto e pagando aluguel, né? Então, não era nada fácil. Mas mamãe já era uma pessoa de muita fé. E ela dizia, Deus vai prover, vai suprir, vai dar certo. E foi muito importante a fé que ela teve em Deus e na capacidade dos filhos, né? Porque, às vezes, as mães, os pais não acreditam que os filhos possam fazer algo para ajudar, para contribuir. Além, né? Porque ninguém na família era estudado. Ela tinha um primo que era advogado e que era admirado na família, né? Por isso. E aí, com 5, 6 anos de idade, eu já sabia o que eu queria fazer. Eu queria cantar daquele jeito que o povo do coral da igreja cantava. 5 eu não sabia que nome tinha. Quando a família chegou aqui, qual era o irmão mais velho e qual era o mais novo? Qual era essa... O mais velho tinha 18
por aí, e eu tinha 2. Por isso que a senhora falou do serviço militar Isso, e tal. é. Sim, a senhora era a caçula? A Não. caçula. E E aqui depois nasceu Nasceram 2, mas um foi aborto, né? Não chegou a nascer. Sim. E o outro que sobreviveu, sobreviveu, é o mais novo. Então, desses 10 filhos no total, 7 se formaram. Que lindo. 5 fizeram É direito. típico da história brasileira, né? Que você vem do interior, né? Exatamente. História Vivência, né? de superação de quem tem uma força, uma fé, que crê, que tem esse desejo e que os filhos Onde vão... estão essa ruma de gente, como diz o Matuto? Onde é que está essa ruma de gente, essa Olha ruma de só, irmãos? 5 fizeram direito, 1 odontologia e eu fui para a música, certo? Mas eu só conheci a escola de música quando eu tinha 18 anos. Então, até meus 18 anos, eu tinha vivência. Os meus tios eram as pessoas que tocavam nas músicas do interior, nas festas, certo? Eram os músicos. Então, já tinha essa memória aí, genética, né? Isso faz uma diferença gigantesca na Isso. vida Com certeza. de quem escolhe pela música, né? Com certeza. E aí, eu já, desde 6 anos, 5, 6, eu já sabia que eu queria cantar daquele jeito. Não sabia que nome tinha. Mas... E o coral não devia nem cantar assim lindamente, mas para mim, na época era, né? E aí, meus irmãos tocavam violão. E eu fui cantando na igreja junto com eles. Desde os 5 anos, não? 5, 6, 7, já estava cantando. Recitando poesia. E aí, quando eu conheci a escola de música, eu já tinha 18 anos. Mas até esse período, a gente aprendia as músicas de ouvido, ensaiava grupos vocais, ouvia dos discos, muitas vezes colocava o ouvido assim na caixa para poder dar conta das vozes ali e ensinava para o grupo, né? Então, era uma vida de muita vivência com a música. Então, até os 18, que a senhora teve só vivência e geralmente voltado para a igreja. Em que momento teve algum estudo, alguma formação profissional, ou um curso, ou um mentor, uma mentora? Chegou a hora do vestibular, eu não sabia para que fazer, porque eu só via música na minha frente. Mas eu não tinha base musical. Só que, na época, o curso de educação artística, a música era o curso de educação artística, e esse curso ele só exigia um teste prático, certo? Que era Mas os com os professores meus... polivalentes, era isso? Era que se chamava? Era. Que você era professor de arte, né? Isso, exatamente. Entendi. A gente fazia educação artística com habilitação em... E aí, eram 2 anos e meio coletivo, desenho, artes plásticas, e a gente fazia as matérias em comum. E os outros 2 anos, aí a gente fazia naquilo que tinha escolhido. Mas, com 18 anos, 17, eu fiz o vestibular para serviço social, certo? E entrei na escola de música. Para estudar, eu queria estudar canto, mas só tinha vaga para flauta doce. E aí eu fui estudar flauta doce com Estevão. Porque era o que tinha e eu queria música, então Você vamos queria lá. estar envolvido. Queria estar envolvida. Eu tinha sede de aprender. Você vê as dificuldades das pessoas que decidiam por essa área antigamente e as facilidades hoje. Hoje, você faz uma faculdade, uma universidade em casa, online, se você quiser, você se matricula. Eu estava recebendo esses dias no celular
licenciatura. Eu digo, não, eu terminei, irmão, já terminei. Mas eu estava recebendo curso de licenciatura online em música, né? Ou seja, tudo hoje é muito, muito mais fácil, né? A fácil, senhora né? teve que vencer Para começar, barreiras, né? a gente nem sabia da existência da escola de música. Foi A escola de música não da era nesse... Eu UFRN. sei, mas não era nesse espaço, não. Era por trás do Palácio dos Esportes, Sim. no centro. Eu só ouvi falar desse É contexto. um prédiozinho de 2, 3 andares, né? E aí, eu entrei em flauta doce, fiz 1 ano. Depois desse 1 ano, abriu vaga para canto. Só que o curso de canto, o curso era um grande curso de extensão, certo? Não terminava nunca, os professores reformulavam e tal, e aí a gente nunca concluía. Eu tinha bolsa, eu não tinha condição de pagar, né? Era pago, então, na Era verdade. pago, Né? era um curso de extensão pago. Não era um horror de Por que a senhora dinheiro. conseguiu bolsa? Como conseguiu essa Eu bolsa? consegui, eu pedi. Só não tenho condição de pagar, me deixa estudar. Foi. E se você não deixar, eu vou insistir até que vocês... Sei lá, eu imagino. E olha que eu não sou boa em pedir, não, viu? Mas eu não sei como eu pedi. Eu acho que tinha também um formulário para a gente preencher, né? E aí, quando colocava lá que era carente, porque a escola era bem elitista. Estudava... Só pessoas de classe média alta. Né? Tinha poucos que vinham de onde eu vinha. Né? E aí, eu comecei a estudar canto. Mas o curso, ele era um grande curso de extensão, não era voltado para solista, né? A gente cantava, formava grupos vocais pequenos, octetos, sextetos, para fazer o repertório. E eu segui, não passei no vestibular que eu fiz para serviço social. E segui, e aí eu não sabia o que fazer. Meus irmãos foram fazendo vestibular, entrando e tal. Nós estudamos em escola pública, livro passava de um para o outro, livro era uma coisa e ainda é preciosa para a gente. Então, eram encadernados, eram encapados, né? Quando eu conseguia uma bolsinha daquelas, uma embalagem de lençol, de toalha, para colocar os cadernos para levar para a escola e os livros, eu ficava feliz da vida, porque não tinha bolsa, não. Mochila? Tinha, não. E aí, felizmente, a escola pública tinha um bom ensino, tinha o lanche, né? Então, isso era uma ajuda e tanto. E aí, eu fiquei... Daí para frente, eu não fiz mais vestibular, até os meus 22 anos. Aí eu fui trabalhar, cheguei a trabalhar, né, num depósito de material de construção, de caixa. Cheguei a trabalhar numa empresa de limpeza, Ninguém sabia disso. Estou revelando aqui nesse projeto. Com certeza. Ninguém sabia. A professora Nazaré, né? Entendeu o caixa. Olha, eu trabalhei na casa de uma amiga que era minha colega da escola de música, que cantava comigo no coral, mas ela era uma pessoa que tinha boas condições financeiras. E eu trabalhei na casa dela. Ela precisava de alguém e comentou comigo e eu perguntei, você deixa eu ir trabalhar na sua casa? Ela disse, Nasa, as pessoas próximas me chamam de Nasa, né? Que isso? Você é minha colega. Eu disse, não tem problema. Mas eu preciso, eu preciso, né, de trabalho e você precisa de alguém, então eu estou disposta. Melhor ainda que é de confiança, né? Pois é. E aí trabalhei na casa de Jacira.
Jacira era casada com Marco Antônio, que fazia os programas de esporte, era narrador esportivo da TV, que hoje era Cabugi na época, né? E aí, quando eu estava com pertinho de 22 anos, um dos donos do depósito de material de construção que eu trabalhava chegou lá em casa um dia, era amigo dos meus irmãos, e aí ele disse, ainda está lá naquele depósito? Eu disse, tô. Ele disse, tá fazendo o que lá, mulher? Vai estudar como seus irmãos. Você não tem nada que está naquele lugar, não. Ora, era dele. Ele era um dos donos, porque eram vários irmãos. Vai estudar. Faça como seus irmãos. E aquilo me deu... Essa intenção dele não era música, né? Era, Não. vai estudar outra vai coisa, estudar. minha filha. Aqui, sim. Porque não tem futuro esse negócio de trabalhar no comércio, né? E aí, aquilo me deu um impulso que eu decidi voltar a estudar. Aí fui fazer cursinho e aquela briga, né? Para que fazer? Vestibular para quê, né? De novo. Que curso, né? E aí eu finquei pé e eu disse, vai ser educação artística. O curso era marginalizado, né? As pessoas não... Porque o bacharelado, a licenciatura são bem vistos hoje. Mas o curso de educação artística, pai e mãe não queriam que filho fizesse, não. E aí, um dos meus irmãos, quando eu falei que ia fazer, me disse, mas você vai querer morrer de fome? Eu disse, não. Vocês vão ganhar tanto dinheiro, não é possível que vocês me deixem morrer de fome. É engraçado que hoje em dia há esse pensamento, imagina nesse período, né? Nessa época, né? Eu acho que tinha que ser muito mais corajoso nesse período, escolher a música como profissão, a arte como profissão, do que hoje em dia, né? Então, com certeza. Tá. Não era fácil, não. E aí a senhora fez, entrou, Aí eu conseguiu? fiz, no mesmo ano que eu passei no vestibular, eu já estava me preparando para casar. Eu casei com um rapaz da igreja que tocava também, Leinã, e estamos casados, vamos fazer 35 anos. Ela falou de um jeito, eu disse... Vamos fazer 35 anos de casado esse ano. E tive uma filha, né? Mas nesse mesmo ano eu estava me preparando para casar, estava estudando, fazendo cursinho. E aí tudo aconteceu. Passei no vestibular, início do ano, casei em março. Na semana que eu casei, teve o primeiro concurso para o Coral Canto do Povo. O coral foi criado, Coral do Estado. E aí... eu casei num sábado, na segunda eu fui fazer o concurso de lua de mel. Por que fazer esse concurso desse coral? Porque era uma oportunidade de trabalho na área da música. Sim, pagava bem os coralistas. Na época, pagava razoável para o tempo de trabalho, né? Porque eram 2 ensaios. Você tem noção se era meio salário? Era como se Era, qual o valor era que seria como hoje? se fosse um salário mínimo e meio. Hoje? Eita, uma grana legal para cantar. E olha, 2 ensaios à noite e as apresentações, né? Então, era de 7 às 10 o ensaio, segunda e quarta. Fiz o concurso, passei. E aí, pronto, comecei o curso de educação artística junto com o meu trabalho. emprego. Olha só. Que já era, eu estava feliz da vida, né? Daí, o tempo foi passando, mas a parte do canto ainda ficava muito a desejar. Né? Em que sentido? Porque o curso não era de canto. O curso da escola de música era uma prática coral, digamos assim. Tá, mas hoje a senhora tem essa consciência, né? A senhora é profissional. Antes também tinha?
Tinha Nesse não. período tinha consciência Tinha de que não. estava... Eu sabia que eu queria cantar aquele estilo. Nesse período, eu comecei a conhecer mais o repertório, né, porque a música erudita, ela entrou para a gente porque um dos meus irmãos, que toca violão, ele, quando tinha uma folguinha, ele comprava revista de teoria, que falava que trazia cifra, que trazia algum conhecimento musical. E aí ele começou também a comprar um disco ou outro. E aí chegou para a gente lá em casa, né? Ele trouxe o disco das 4 estações de Vivaldi. Eu escutava 3, 4 vezes no dia o mesmo disco. Encantada com aquilo. E o resto era de propaganda, né? De ouvir a Rainha da Noite, a área da Rainha da Noite em propaganda, coisas do tipo. Mas aí, aí eu entrei no coral, o coral viajava muito, e eu entrei no coral, casei e entrei na tudo bem para o marido? universidade Foi em de boas? 88. Meu marido nunca me disse, não vá, não dá certo. Sempre disse, que coisa boa, vá lá, estou aqui para apoiar. Moderno. Totalmente, Para a totalmente. época, né? Para você ter uma ideia, aí eu fui, depois da viagem da Europa, que o coral fez para a Europa, nós passamos 30 dias, França, Itália e Alemanha. Uau! E depois que eu tive minha filha, ele ficava com ela ainda, né? Para a menina que saiu do interior com 9 irmãos, passando necessidade e estava... Estava na Europa. Olha só. Conheci o Brasil quase todo, né? Assim, em festivais de coral. E fomos para a Europa. Depois que eu estava na universidade, aí eu fui à Argentina já com o Madrigal. Mas fomos França, Itália e Alemanha. Aí terminei a educação artística, fui ensinar em escola, ensinei no Colégio Bereano, e aí como professora de arte. Professora regular. Regular. De uma disciplina. Dava aula da primeira série até a 8ª. Na época era da primeira à 8ª, né? Hoje em dia é o 9º ano, aí vai para o 2º grau, né? Isso. E aí, lá no meu curso, na minha prática de aula e com o coral, né? Essa era a minha vida. A minha vivência com música estava aí. E aí, quando nós viajamos, em 95, para a Europa, quando a gente voltou, me apareceu um amigo comum, amigo da família, que tocava violão, toca, popular, mas toca muito bem, toca contrabaixo, lê muito bem cifra, faz arranjo, compõe. Esse povo de igreja que manda ver na prática, né? Uhum. Gesiel. E aí Gesiel chegou lá em casa e disse, Nazaré, eu tenho um aluno de violão que quer estudar canto e eu quero indicar você. Eu disse, tu tá louco, né? Aí ele, por quê? É muita responsabilidade. Deus me livre de dar aula de canto. Não, de jeito nenhum. Ele, não, mas não tem. Olha, só tinha a professora Cláudia na escola de música, a professora com quem eu tinha estudado, a Tenilde Cunha, já tinha aposentado. Então, só tinha a professora Cláudia, recém-chegada de Recife, recém-concursada. Então, começou a surgir uma demanda. Aí começou a surgir essa demanda. E aí eu disse para ele de jeito nenhum, e ele disse, mas é você, porque não tem outra pessoa. E aí ele insistiu tanto que eu disse, tá certo, traga o rapaz aqui. E aí comecei a dar aula para ele e disse para ele, não fala para ninguém que eu estou te dando aula. Ele cantava no coral do Cefet, na época que hoje é IF, né?
Aí ele divulgou. Daqui a pouco eu tinha 20 alunos em casa. E aí eu disse, não, preciso voltar a estudar. Nessa época eu tinha voltado para a escola de música, estava estudando teoria novamente. Peraí, a senhora estava com 20 alunos, estava Em casa. dando aula na escola. Não, aí eu já saí da escola. Já tinha parado. Mas estava no coral ainda. Estava no coral. Sim. Isso. E esse estudar que a senhora está falando é o quê? Eu tenho que voltar a estudar canto. Tenho que voltar a estudar canto. Porque agora eu tenho que me qualificar, porque eu sou professora. É. Mas eu também não queria que o povo soubesse que eu estava dando aula, não. Aí... Por quê, professora? Porque eu não tinha segurança. Eu ficava envergonhada de estar dando aula sem ter a condição, sem ter feito um curso regular de canto, um curso, né? Será que eu tinha aluno, consciência. O medo, será que o aluno vai progredir comigo mesmo? Exatamente. Fato? Será que eu não vou prejudicar a voz dele, né? Porque é muita responsabilidade, né? E aí, mas nesse período eu tinha voltado para a escola de música para estudar teoria novamente. E lá na escola de música eu estava estudando com o André. Aí falei com o André. André, eu preciso voltar a estudar canto. Eu já estudei. Aí André já me conhecia, porque ele passou um período no Coral Canto do Povo. André que a senhora está falando? André Muniz. André Muniz, Porque Padre Pedro precisou se ausentar uma época e ele ficou com o coral. E a gente se conheceu lá no coral. Por isso que eu fiquei animada para voltar a estudar teoria novamente, né? Voltar para a escola de música, para aquele ambiente. E aí estava estudando teoria com o André. E aí eu disse para ele, eu quero voltar a estudar canto, eu preciso. Aí perguntei para ele, você conhece? Porque eu falei com Cláudia, ela disse que não tinha vaga, não tinha como. E aí eu perguntei para ele, você conhece alguém em João Pessoa? Ele disse, não, conheço em Recife. Tem coragem de ir? Eu disse, tenho. Não sei de onde eu tirei essa coragem. Essa resposta assim tão pronta, né? Ele disse, eu acho ótimo, porque você está dando aula. Eu disse, você está sabendo que eu estou dando aula? Não acredito. Fiquei toda envergonhada. Ele disse, estou sabendo e vai ser ótimo. E aí ele me deu o contato do professor Henrique Lins. Liguei, falei com o professor. Ele disse, eu recebo você num curso de extensão aqui, porque André já falou comigo, já disse. André gosta muito de ajudar as pessoas de articular, né? É uma qualidade, assim, que eu admiro demais e devo muito a ele, sou muito grata. E aí o professor Henrique me recebeu para esse curso de extensão. Fui, coincidiu, olha Deus como faz, não é coincidência nada. Quando eu falei com o Henrique, ele disse, eu estou indo a Natal fazer um trabalho com o Madrigal, que André me convidou. Daqui a 2 finais de semana, 3, uma coisa assim. A gente se conhece lá, e aí eu explico bem direitinho para você como você chega na universidade, como são as coisas e tal. Disse, que ótimo. Vim para a escola de música, para o evento, para conhecer o professor Henrique Lins. Acertei tudo com ele, comecei a ir para Recife. Isso era mais ou menos março, abril de 96. Quando foi em setembro, outubro, ele disse, Nazaré, e aí eu ia uma vez por semana para Recife, estudar canto. Essa aula era extensão, era coletiva? Ele fazia um misto. Ele tinha o grupão, e aí ele ia fazendo exercício individual e depois juntava todo mundo. Ele fazia um jogo assim, né? Era extensão. Ele dava aula na graduação, mas eu estava entrando e outras pessoas lá na extensão.
E aí, quando chegou setembro, por aí, outubro, ele disse, Nazaré, eu queria que você entrasse no curso, na graduação. A extensão já deu para você, nesse tempo. Aí ele disse, como você tem diploma, já você pode entrar como portadora de diploma. Faz um teste de canto, vai fazer, eu estou na banca. Ou seja, o curso de arte lhe proporcionou isso, Isso, né? exatamente. Como foi importante, né? Importantíssimo, né? O fato de eu dar aula lá na escola, no ensino regular, né? Veio daí também. Porque o curso era de licenciatura, inclusive. E aí ele disse, você vai fazer um teste, uma prova, o repertório é esse, aí era uma área barroca, E aí, nesse curso de extensão, ele já não fazia o repertório coral, grupo, como era aqui. Ele já dava um repertório individual. E aí ele disse, você vai precisar fazer uma área barroca, uma área clássica, uma canção, e aí, se você for aprovada, vai ser uma banca. Aí você entra no curso, dá entrada com diploma, tudo, e faz as disciplinas de canto. Entendi. Certo? E aí eu fiz. E passei, e aí eu comecei a fazer, aí sim, aula individual em Recife. E o marido e a família, a mulher? Eu ia um dia por semana. Sim. Saía de casa 6 e pouquinho da manhã, acordava 5 e voltava 10, 11 horas da noite. Era o horário que eu chegava. Eu pegava o ônibus de manhã de 7 para lá, fazia aula à tarde e pegava às 19 de lá para cá. Era sacrifício. É querer, né? Era sacrifício. É querer. E aí, comecei a estudar e eu era dedicada, né? Porque uma pessoa que vai de tão longe, não tem como não se dedicar. Não tem como. Você está indo para fazendo um sacrifício gigantesco. Exatamente. Tem que ser o melhor aluno, na verdade. É por aí. Financeiro, porque imagina uma viagem a Recife toda semana. Comer, almoçar lá, né? E era um sacrifício muito grande. Saía muito cedo, voltava muito tarde, né? Você tem Minha noção, filha, assim, como... mãinha, não vá não. Né? Pai não sabe cozinhar e quer que eu coma a comida que ele faz. Ele melhorou tanto. Você agora ele cozinha bem. Sacrifícios emocionais, né? Muito, muito. Que você fez, sacrifício financeiro. A gente fica pensando assim, como deu certo, né? Olha, uma vez, uma menina do Madrigal disse, professora, eu quero ser elegante, assim como a senhora um dia. Eu quero ser... Eu disse, que ótimo, mas tu ainda um dia vai conhecer minha história. Vai saber de onde eu venho. Muitas vezes eu não, assim, não só eu, mas assim, no bacharelado, eu via os colegas comendo ali um biscoito recheado ali para escapar e tal, porque tinha feito a opção de fazer música, né? As pessoas não têm noção que, para mim, assim, tem que arder algo dentro de você, para você querer fazer música e viver da música, porque é muito sacrifício, é muito preconceito, muitas barreiras a mais do que outras profissões você enfrenta, né? Com certeza. E no meu caso, eu desenrolava bem a música popular, eu cantava na igreja, eu estava no coral já. Mas eu digo que o canto lírico é um grito estilizado. E a música popular não dava conta da demanda emocional que eu tinha. Eu precisava do canto lírico. Eu estou desde o começo querendo fazer essa pergunta, já estava, né? Como uma pessoa se apaixona pelo
canto erudito, né? A senhora falou que viu um coral, queria aquilo, sei lá, é porque Deus queria a senhora para isso, né? Porque, Certamente. não é? Porque, assim, É porque eu não sabia se eu tinha voz para aquilo, né? Eu nem entendia o que era aquilo. tinha uma professora minha, a professora Mara Rúbia, um dia, se Deus quiser, eu vou entrevistar ela aqui, né? Porque ela faz parte da minha história. Ela disse, Reneu, a música erudita é uma coisa, ou você se apaixona ou você odeia de cara, né? Tem É, uma coisa assim. Ela me falou, eu nunca esqueci essa frase. E a senhora já amou desde criança, né? desde sempre. E essa frase que a senhora falou agora, que o popular não era Não suficiente era para suficiente. lhe Cantar, satisfazer artisticamente, né? cantar. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Era pouco para mim. Ah, tá, tá. Não, tudo Né? bem. Eu Co- precisava de. eu tenho a curiosidade de saber como foi se tornar professora. Tá. A senhora falou em off aqui, né, que não tinha essa pretensão, não sonhava com isso, né? Imagina, Não. né? Não, E se porque era tornou impossível, professora. né? A gente, como é que sonha algo que era impossível, né? E o que aconteceu foi que esse professor Henrique Lins, foi quem me deu toda a condição e quem impulsionou foi André. Porque na hora em que teve uma vaga, surgiu uma vaga para professor substituto, porque a professora Cláudia precisou tirar uma licença. André ligou para minha casa e disse, Nasa, vai ter concurso para professor substituto de canto. Aí eu estou ligando para você para saber da sua intenção de fazer. Eu disse, minha intenção? Nenhuma, André. Eu acho que ele disse. De jeito Eu acho que ele nenhum. poderia ter dito assim: a minha intenção é que você faça e pronto, não discuta, né? Eu disse, André, não tem a menor condição. Ele disse, eu já falei com seu professor de Recife. Ele disse que ele prepara. Fez toda o Simples complô e assim. tal. E aí eu fiz, para você ter uma ideia, nessa época, inclusive, meu marido não estava trabalhando. E para eu ir fazer o concurso, eu não tinha condição de pagar a inscrição. Um dos meus irmãos foi quem me arranjou o dinheiro. E aí eu fiz a inscrição e Henrique me disse, agora você vem 2 vezes por semana. Um dia na universidade normal e no sábado você vem para minha casa. Eu lhe dou aula na minha casa. E aí aumentaram as despesas, porque agora eram 2 viagens, né? Tudo mais sacrificado. Mas aí ele começou a me preparar. Sim, de uma forma incrível. E E o que eu chegava na casa dele no sábado, tinha um sabonete novo no banheiro para mim, uma toalha limpinha. Eu tomava banho, almoçava, ele passava a tarde inteira me dando aula e ia me levar no metrô, porque dia de sábado era esquisito. Ele ia me deixar no metrô. E eu perguntava para ele, como é que eu vou pagar você, né? Tudo isso. Ele dizia, você vai só passar no concurso, isso é o meu pagamento. E assim foi. Eu fiz o concurso para professor substituto, passei. Isso foi em março de 97. Ou seja, eu entrei na graduação de canto e passei no concurso aqui para professora, ao mesmo tempo. E aí, por causa dessa história, no meu concurso, o professor Werner, na época professor de violão, estava na banca. E aí ele perguntou, depois que eu cantei, falei sobre a peça, cumpri o que tinha que cumprir, ele me perguntou se eu me sentia preparada para
assumi como professora, porque, inclusive, eu ia dar aula para colegas meus do coral. Eita. Né? Eu disse para ele, não me sinto. Eu gostaria que tivesse um professor aqui para eu ter aula. E ele achou aquilo incrível, porque ele achou que eu fui tão bem que ele não esperava essa resposta. Né? E aí ele admirou aquilo demais. Aí eu entrei... Sinceridade, né? Estava sendo sincera, né? Sincera, só isso. E o meu professor lá disse, eu vou lhe dar todo o apoio, você entrando, vou lhe dar todo o apoio com seus alunos. Então, assim aconteceu. Eu levava aluno para ele dar aula, trouxe ele para dar um curso aqui, e aí ele conheceu todos os alunos. Olha só, você foi lá para Recife e o professor acabou... Tinha algo de especial na senhora como aluna, né? É bom quando a gente conquista o coração do nosso professor, né? E eu tive boas pessoas assim que fizeram por mim mais, né? Por exemplo, a minha primeira aula do bacharelado, quando eu saí do técnico do violão para o bacharelado, por exemplo, aí eu mudei de professor, Álvaro Balso foi fazer o doutorado dele, né? 2010, estava junto com ele. Aí ele foi para o doutorado e aí chegou o professor Ezequias. Na primeira aula de Ezequias, ele disse, aí, Renê, tudo bem? Vamos nos encontrar. Eu digo, não, professor, eu estou sem o dinheiro da passagem de ir para a sua primeira aula. Na próxima semana eu dou um jeito de ir. Ele falou, não, uma emprestada aí com o vizinho, alguma coisa aí, vem e que eu te dou e tal, para você devolver e tal. Então... muitas dificuldades. As pessoas não entendem, né? Eu acho que quem não é músico não vai entender as pindaíbas e as dificuldades que nós passamos, às vezes, para realizar esse sonho. E é muito legal. É só, acho que num bate-papo assim. Eu acho que a senhora foi a minha entrevistada. Eu desejava um entrevistado cronológico. A senhora foi muito cronológica, né? Nesse sentido de contar a história direitinho para as pessoas entenderem todas as dificuldades e tal. E que bênção que a senhora teve um esposo que lhe apoiou, porque uma mulher superando todas essas barreiras para escolher uma profissão que, vamos para a sociedade, não tem respeito, né? Não tem valor. Numa época que o preconceito era maior do que hoje, né? Não era comum, né, os homens terem esse companheirismo tão especial, tão aberto, né, tão tranquilo. Graças a Deus também me deu uma esposa parceira, assim, porque teve época também que, assim, ela praticamente sustentou a casa, né? E muitas vezes eu chorava e dizia, olha, eu vou desistir, arrumar um trabalho comum. Ela disse, não, você já está quase concluindo, vai dar certo e tal. Então, ela foi muito parceira. Eu acho que isso muito importante isso, demais. Né? Eu acho que eu fiquei para desistir, assim, de parar de estudar 200 vezes, eu não sei. E nenhuma das vezes sempre apareceu alguém, uma pessoa... um anjo, né? Algum anjo especial que disse, não, vai dar certo, continua e tal. No meu caso, porque a minha esposa eu acho assim. Que é assim, ó, quando a escolha é por um curso que é valorizado, quando é um curso como direito, como odontologia, como medicina, sei lá, um curso nessas áreas, é mais fácil as pessoas ajudarem, porque elas dizem, uau, essa pessoa está fazendo alguma coisa que né? Vai ter um futuro brilhante. Vai ter um futuro. Mas música, minha gente, se você traz aquele talento super escancarado, né? Escancarado, que todo mundo nota e diz assim, não é que aí as pessoas já dizem, uau, essa pessoa é da música. Então, beleza, né? Mas quando é mais discreto, quando a pessoa está precisando ser vista para poder mostrar o talento dela, né? Fica mais difícil. Fica bem mais difícil. Professora, a senhora foi uma aluna
que conquistou o professor, né? Seus professores. Tem algum aluno, assim, que a senhora... que lhe chamou a atenção ou que lembrou da sua história? Eu já me deparei com os alunos que você se vê nele, né? Ou nela e diz assim, rapaz, eu vou ajudar. Teve algum Eu aluno tive assim? vários alunos, muitos, né? Que eu precisei ser a Henrique Na vida? na vida deles, né? Muitos. Quase todos, né? Eu tive poucos alunos que vinham Até de porque uma também situação favorável, socioeconômica favorável. a nossa Poucos. realidade aqui também em Natal não é simples também de você dizer, eu quero ser cantor aqui em Natal, e aí, Pois é, né? Então não é deve fácil, ter... com certeza. Eu lembro... Eu criei relação com alguns, né? Eu lembro assim, não sei se é H-Medes foi seu aluno. H-Medes, H-Medes estudou comigo, deu aula na minha escola, foi meu parceiro. Acho que eu tive a Tati também, que eu lembro. Não sim, sei se o Lidy Anderson chegou a ser seu foi meu aluno aluno também. também, Pronto, um assim, é técnico. porque assim, tanta gente na universidade quando a gente entra, né? Não tem contato com todos, mas e alguns alunos de canto, Ezequiel, não sei. Ezequiel não chegou a ser aluno, meu contato com Ezequiel foi mais do Madrigal. Sim, ele foi na prática com o Madrigal, É, né? Mas que legal, professora, que lindo conhecer a sua história, assim, eu tinha algumas curiosidades, isso aqui vai ficar para a posteridade, né? Ficar registrado as nossas batalhas, me identifiquei muito, assim, eu tenho alguns sonhos, né? Musicais ainda, esse projeto é justamente depois, quem sabe, se Deus permitir, eu transformá-lo em algum trabalho acadêmico, né? Mas eu estou seguindo um conselho do meu ex-mentor na Universidade do Professor Ezequiel, meu irmão, faça, né? Porque a gente sempre parte da teoria, mas agora eu estou partindo da prática, sempre valorizando os nossos artistas aqui da terra. Ela disse que não se promoveu em off, né? Eu estou lhe é. promovendo aqui. Eu acredito que muitos alunos seus, né, vão querer assistir essa entrevista aqui, porque talvez a gente às vezes não tenha dimensão do quanto a gente interfere na vida das pessoas, né? O quanto a gente contribui, né? E eu tenho certeza que a senhora foi referência para E, muita gente. e é sempre uma cadeia, né? Eu tenho minha gratidão toda especial a, por exemplo, o cantor e é pastor Nelson Barros, da Assembleia de Deus, é muito conhecido, que foi ele quem me indicou a escola de música, lá nos meus 18 anos. A senhora tem uma escola ali que você pode estudar, foi isso? Exatamente. Exatamente isso. E aí, o Gesiel, que me disse, eu tenho uma pessoa que quer ter aula, e é você que vai dar aula, né? E então foi outra pessoa que me impulsionou, né? Aí o professor Henrique Lins, André, As pessoas que né? lhe abraçaram André Muniz, ao longo quer da sua dizer, história, são né? muitas pessoas, né, para fazerem acontecer uma carreira, né? Alguém. É muito gratificante ver o quanto a gente precisa uns dos outros, não é? E hoje eu digo o seguinte: a ninguém deve ser negado o direito de se expressar cantando, né? Porque cantar é uma necessidade. É uma necessidade. E por isso que, quando eu dei aula no projeto de qualidade de vida da universidade, foi um projeto que foi tão bem aceito, bem visto, né? Porque eu fiz os servidores, professores de outras áreas, irem para o palco para cantar, né? Muitas vezes pegando na mão, né? Como uma aluna uma vez, né? Servidora. Ai, Nazaré, não vou dar conta não vou dar conta não. Eu pegava na mão e ia junto para o palco.
Ajudando aquela pessoa a superar. Ajudando né? aquela pessoa a superar. Então, são muitas histórias, né? É uma história de superação que leva a tantas outras. Acho que por isso também foi tão importante a minha dedicação no projeto de Macaíba, né? Um projeto de musicalização. Eu estava na coordenação do bacharelado, entram dois senhores na sala, era o prefeito e o secretário de Cultura de Macaíba. E, olha, a gente está querendo parceria da Escola de Música para um projeto assim. E aí eu entrei nesse projeto, foi quando Fábio, recém-chegado na escola, Fábio Presgrave, eu não sabia quem era Fábio, e eu precisava de alguém que assumisse as cordas, a orquestra, né? Porque eles queriam criar a orquestra. E aí perguntei a Fábio, ele disse, sim, posso contribuir. Ora, Fábio já trazia experiência lá de vários projetos sociais. Né? Então, ali a gente também era uma alegria. E eu digo que o que eu mais fiz no projeto de Macaíba foi fazer os meninos acreditarem que era possível. Então, eu trouxe eles para um sábado para conhecer a escola de música da UFRN, andar por lá e dizer para eles dizendo para eles que um dia eles poderiam tocar nesses palcos. Hoje a escola ela traz muita gente dos interiores, de projeto né? social. Demais, Eu também eu acho que teve um projeto que a gente ensinou também violão era uma turma 20 alunos, né? Para a gente dar aula. É muito legal essas experiências. É muito importante, não é? Porque são pessoas... Eu penso assim, que quando a gente tem um talento, a gente não consegue render bem em outra coisa. A gente precisa dar vazão a isso. E eu acho que é a beleza da vida. Eu também acredito que das redes, você né, tem que das fazer trocas. o que você nasceu para fazer. Exatamente. Professora, eu queria agradecer, assim, conhecer a sua história, agradecer a presença, a disponibilidade, tá bom? Queria que a senhora encerrasse aí com algumas palavrinhas aí, as palavras finais. Olha, eu quero dizer que eu fiquei muito, muito lisonjeada com o convite. Os primeiros podcasts que eu vi foram com pessoas da música popular e eu pensava que era para eles. Só deles, né? Só deles. Não é, não. E quando você me mandou o convite, eu fiquei muito feliz. Eu tenho muito prazer em divulgar minha história, embora não fale tanto, porque faltam oportunidades, né? Eu estava na universidade dando aula, eu não estava lá para contar minha história. Então, talvez seus alunos os mais próximos sim. sabiam ali de alguma coisa, mas não nessa nessa cronologia, né? Que é só para os íntimos do podcast. Verdade. Né? Então, eu quero te agradecer, porque é uma oportunidade de honrar a Deus, de honrar meus pais, de honrar o meu marido, minha filha, as pessoas que me ajudaram, não é? E aí eu encerro honrando a você pelo convite. Eu que agradeço, professora. Eu quero dizer que esse espaço, né? Eu tenho conversado com o Dudu, nós estamos aqui no ET Estúdio, né? Espaço do Eduardo Taufik, e eu não só cantores eruditos, mas o professor de música, o educador, o dono de loja, o cara que faz instrumentos, eu acho que toda a área, o técnico de som, por que não? O cara que liga claro. O som, entendeu? Então, na verdade, eu quero dar espaço para as pessoas se expressarem, contar a sua história de diversas áreas da música. Eu, recentemente, queria ouvir mais sobre e pesquisei, procurei, não vi em nenhum lugar, então vou criar. Olha, e você está de parabéns. Grato, por esse projeto. Tá ele tem uma importância que vai além do que a gente hoje
pode imaginar, pode ter certeza. Graças a Deus. Ore aí por esse projeto continuar. Com tá bom? certeza. Foi um prazer. Obrigado, professor.